Olá, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao episódio do podcast da Team Hub Mentes Inquietas. Eu sou Tati Santarelli e serei a host da conversa de hoje. Pessoal, quando eu acordei hoje, eu falei assim, gente, eu não tenho roupa para esse evento, para esse encontro, simplesmente porque nós estamos recebendo duas pessoas que eu admiro e que eu amo muito. Nós vamos deixar o currículo deles aí na descrição do vídeo, mas eu já vou fazer uma pequena apresentação aqui. Nós estamos recebendo Grazi Mendes, uma musa inspiradora para muitos, para mim também. Oi, oi. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada, que alegria estar aqui. Então, olá a todos, todas e todos que estão acompanhando aí o podcast. Muito bom. Grazi é executiva, professora e ativista, Grazi. Mais umas coisinhas aí. Mas muitas outras coisas, né? E nós também estamos recebendo Oswaldo Pimentel, CEO da Monetize. Oi, bom dia. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês duas, mulheres tão potentes, poderosas. É uma honra para mim estar aqui hoje numa segunda-feira de manhã. Graça e eu que não somos muito matutinos. Estamos tentando acordar aqui ainda. Tentando acompanhar a Tati, né? Tentando acompanhar a Tati que já está ali. Energia lá em cima. Gente, eu estou muito feliz, muito mesmo. Quando a gente pensou esse tema, o lado negro da força, logo me veio vocês. E o que eu fiquei muito feliz que quando eu entrei em contato, vocês ajustaram a agenda para estar aqui com a gente. Então, é uma honra, de verdade, um prazer enorme. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, assim, o que é o lado negro da força para vocês? E se vocês puderem complementar um pouquinho sobre como vocês chegaram até aqui hoje, contar um pouquinho da história de vocês. Resumida, né? Porque eu sei que, assim, seria um podcast para cada um, né? Mas vocês podem compartilhar um pouco com a gente? Claro. Começa. Bom, sobre o lado negro da força. O Milton, né, ele tem, acho que com o Fernando Brant, uma letra que diz a estranha mania de ter fé na vida, né, Maria, Maria. E aí, essa música remete logo pra minha mãe. Já lembro dela, assim, até porque ela chama Maria de Fátima. E aí acho que nós carregamos isso, essa estranha mania de ter essa fé na vida, esses sonhos. Uma energia que é diferente e vem dos nossos antepassados. Uma luta, um desejo de vencer, de querer o melhor para nós, né? E também querer sermos melhores versões de nós mesmos. E acho que esse é o lado negro da força. E casa muito até com a questão da cultura africana do Ubuntu, né? Eu sou a minha melhor versão se você é a sua melhor versão. Então, acho que esse é muito para mim do sentido desse lado negro da força, de compreender que nós vamos ser melhores enquanto sociedade se cada um de nós contribuirmos, se cada um de nós dermos o nosso melhor. E isso no Brasil tem um outro significado. Então, quando você pega o Ubuntu na África, você traz isso para cá, mas aqui a gente tem várias questões, né, que precisam ser trabalhadas, o racismo estrutural, e aí ganham contornos diferentes. Primeiro, porque você vê uma mulher, professora, ativista, executiva, é uma exceção. Uma mulher negra é mais exceção ainda. E aí, esse lado negro da força ganha outros sentidos, né? De resistência, até mesmo de profanação. Eu tive um professor, Zé Luiz Quadros, que ele trabalhava um livro do Agamben, Profanações, e aí é profanar um ambiente que não é nosso. Então, quando você está nesse ambiente que é sacro, né? Como assim? Uma negra executiva, um negro executivo, mas esse ambiente não é para você. Então, inclusive, esse lado negro da força, ele inclusive tem certo sentido de profanação. Não é para você estar aqui, Tati, você não tem... Você é executiva, você é empreendedora, esse lugar não é seu. Você não tem que estar aqui. Então, inclusive, envolve até esse lado, essa ideia de profanar. Essa brincadeira que ele fez ali, a partir dessa obra do Agamben, falando sobre como que as coisas são sacralizadas,
Você torna... O shopping center, por exemplo, né, é um lugar sacro do consumo. E aí, quando você coloca ali um jovem de periferia que vai comprar um tênis, que vai tomar um café na Starbucks porque ele viu que é chique, né? Que o rapper... o trapper, nem é rapper mais não, o trapper que ele curte vai na Starbucks. Quando ele entra ali de chinelo, de bermuda, de camisa de time e compra algo... Quando uma jovem entra ali e compra algo, ela tá profanando aquele lugar não é para ela. Por isso a estranheza, né? Mas o que você faz aqui? É isso um pouco para mim do lado negro da força. Tentei criar ali uma amálgama, né? Trazer vários elementos ali, mas acho que é um pouco disso para mim. Legal. Vou complementar aqui, porque... e essa ideia, né? O lado negro da força, a história preta das coisas, é um resgate. É um resgate de uma história que ela insistentemente vem sendo impedida de ser contada para nós, né? A gente pensar assim, os primeiros seres humanos nasceram em África. A gente tem o berço de conhecimento, de potencial científico, de tecnologias ancestrais que foram construídas a partir do povo preto. Onde é que estão essas histórias? Como é que essas histórias estão sendo contadas? O berço da filosofia é em África, né? Da matemática, da geometria. Então, essas histórias todas, quando a gente está aqui, né? Vou remeter às histórias de quando criança. Quando criança, o tempo inteiro existiam apontamentos de tem que dar um jeito nesse cabelo, né? Tem que dar um jeito... E esse nariz? Né? E essa boca? E uns apontamentos sobre... uma valência muito negativa a partir das nossas características. É tudo apontado como se valesse menos, se fosse menos bonito, menos potente, menos inteligente, menos capaz. E essa história ela vai minando a nossa possibilidade de pensar outras perspectivas. Imagina desde cedo você ouvir história de seus ancestrais a partir de uma lógica única, uma história única de dor. Né? E uma história Sim. única que está relacionada ali a um processo de escravização e tudo mais. Isso tem um impacto nas subjetividades, isso tem um impacto no imaginário coletivo, que tem esses apontamentos nessas construções do não lugar, né? Você vem daqui, você vem dessa história. Só que quando eu tenho tatuada, né? Sankofa. Tem os dois símbolos de Sankofa. Minhas próximas tatuagens. Para poder lembrar, porque Sankofa é essa ideia de que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou pelo caminho, para a gente poder ressignificar o presente, construir outras perspectivas de futuro a partir desse olhar para trás. E esse olhar para trás é olhar para a nossa potência, olhar para uma história que ela está vinculada com saberes, com sabores, com ritmos, com inteligências, com tecnologias fundamentais, né? E que a nossa história vem daí. A nossa história não começa com o processo de escravização. Uhum. A gente tem uma história que é muito maior, é uma história que é muito mais potente. A gente se conectar com esse lado negro da força, a gente trocar essas valências. Durante muito tempo eu achava que, né, ser de periferia era algo negativo, era algo menor. Então, aquela história de não convidar os colegas da escola para ir para casa, porque a parede está descascada, né? Porque falta muita coisa. Achava que o fato de ser uma mulher negra e de ter o cabelo crespo, isso era algo que era ruim, assim, e que eu precisava trocar a textura do meu cabelo para eu ser aceita dentro dos espaços ou para eu ser considerada bonita ou alguma coisa, assim. E quando a gente volta e dá uma olhada nessa história e fala assim, poxa, né, se eu me conectasse com essa potência desde cedo, soltasse esse cabelo desde cedo, né, usasse o batom colorido, forte, né, e aí não tem a ver exatamente ali com o que é específico, porque Sim. cada pessoa gosta de alguma coisa, mas você ter espaço para ser, para além de uma narrativa única que é colocada, isso é muito potente. Eu acho que a gente está num contexto de resgate permanente. Oswaldo trouxe a ideia de resistência, né? Essa insistência dessa história única, de valência negativa, ela é para um apagamento, mas também para nos aniquilar, né? Conceição Evaristo falou, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então, aqui, resistindo desde sempre, resistindo num contexto que eu acho que vira quase que uma teimosia
em ocupar, uma teimosia em nos valorizar, né? Uma teimosia em continuar gritando para o mundo inteiro, em todos os espaços, que tem muita potência de onde a gente vem, né? Que tem, sem romantizar a escassez ou as faltas que são impostas, muitas vezes, Sim. mas valorizar as nossas identidades, valorizar a nossa origem. E quando a gente se conecta, e aí é força mesmo, porque vem um negócio, né? Vem um trem que, É um trem. que a gente se põe no mundo, se coloca no mundo a partir de uma força coletiva do eu sou, a partir do reconhecimento da sua existência. E isso é potente demais, e aí a gente está falando de força, né? Sim. Eu achei essa força, essa energia. E é o processo de desconstrução do universalismo europeu, né? Uma ideia, não tudo, mas querem nos passar essa ideia desse universalismo, mas que ele é europeu. Eu sou formado em Direito, advogado, e aí nos estudos, lembra lá no começo do curso, né? Quando eu comecei, estava comemorando 50 anos, 60 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí uma das críticas que eu lembro que meu grupo levantou na época foi essa: olha, mas direitos humanos universais europeus. Então eu achava lindo quando eu estudei no ensino médio a Revolução Francesa, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, mas para quem? E aí o que você trouxe, o belo, né, a arte, é o que é europeu, não é o que é nosso, é o que é anglo-saxão. E aí, quando a gente desconstrói isso, fala, peraí. Na música, se você pegar o que a cultura africana fez na música, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem um jazz, você tem um blues, você tem cantoras, artistas maravilhosos. Vem para o Brasil, a mesma coisa. Nasce o choro, nasce o samba. É riquíssimo tudo isso. Mas é o que você trouxe, que tudo isso foi sistematicamente aniquilado justamente por uma ideia de um processo de dominação. Eu preciso te dominar. Então, primeiro eu vou trazer a ideia que você sequer tem alma. Então, quando eu te batizo, eu te coloco um nome, eu estou fazendo você minimamente ser humano. Minimamente. Um consciente um pouquinho ali de humanidade. Né? Eu te batizo e te dou um nome para você ser minimamente um ser humano. Mas você não é ainda um ser humano. Por isso eu posso te dominar, eu posso exercer ali você enquanto propriedade. É isso que foi construído. E aí, para ter esse domínio, tudo que você acredita tem que ser destruído. Então, a sua cultura, sua fé, o seu nome, tudo. Imagina, eu pedi para umas pessoas fazerem esse exercício um dia. Eu pegar você e te levar para o outro lado do mundo, te levar para a China, como exemplo, para a Austrália, para a Rússia, te colocar na Groenlândia, sei lá. E, ok, agora você não tem nome, agora você não pode acreditar mais no que você acredita, não tem mais amigo. E aí, como que você reagiria? Foi isso que aconteceu. É muito fácil de entender. Coloque-se no lugar do outro que você vai entender isso melhor. Mas, enfim, é isso, esse processo de desconstrução. E é trabalhoso, é árduo esse processo. Eu lembrando, se deixar, a gente vai... Vamos embora, que é a nossa conversa. Porque teve um momento, assim, que marcou muito, quando eu visitei o Museu da Escravidão, em que eu cheguei numa sala que tinha um calendário, basicamente. Eu tinha janeiro, fevereiro, março, abril, e tinham rostos, imagens, assim, das pessoas. E aí eu fui lendo, exatamente nesse processo de escravização, né, a retirada do nome, que é uma coisa muito importante, né, pra gente. E aí as pessoas eram nominadas a partir da data do seu sequestro em África. Então, todas essas pessoas aqui foram sequestradas em janeiro, então vão receber o nome de janeiro. Essas são de fevereiro, essas são... E o quanto que essa destituição dos elementos que te marcam a sua identidade, exatamente para causar esse sentimento de deslocamento, né? Eu acho que por isso também a gente está falando aqui sobre, né, pessoas negras em espaços executivos, corporativos, em espaços brancos, né, em espaços comerciais, nesses espaços, e um sentimento quase que permanente de um deslocamento, de estar em não lugares, né, esse não lugar, que inclusive é a principal causa de suicídio de jovens negros no Brasil. Esse sentimento de não lugar, de não pertencer. Eu acho que quando a gente adentra esses espaços, eu falo que vez ou outra o sistema abre umas fissuras, umas frestas. E um grupo pequeno passa, não porque a gente teve mais mérito, mais competência ou mais inteligência, é porque
tem ali as fissuras e às vezes você está no lugar certo, tem alguém ali que abre um espaço, você teve algum privilégio, você tem alguma condição, você passa por essa fresta e essa, para o sistema, é a exceção para justificar que está tudo certo, é só você se esforçar que você vai conseguir, né? Essas ideias aí alucinantes aí de meritocracia, essas coisas que acho que já está caindo, né? Sim. Finalmente, mas essa ideia também de ser de fronteira, eu gosto mais da ideia do ser de fronteira, esse pertencer sem pertencer. Porque a gente habita mundos diferentes, distintos, e transita entre eles. A gente consegue transitar entre as vivências periféricas e da nossa história e de todos esses processos que atravessam, ao mesmo tempo que a gente está ali resolvendo os problemas financeiros, né? chega ali lidando com as questões cotidianas dentro desses espaços também, mas também ampliando esses horizontes. Eu acho que a gente vai entrar nesse lugar de né, o impacto que tem o aumento da representatividade de pessoas negras nesses não lugares, né, nas organizações, na dinâmica de poder, na verdade, porque o que a gente está falando o tempo todo, né, não necessariamente é sobre diferenças ou sobre marcadores, é sobre uma dinâmica de poder. O que vale mais, o que é mais bonito, o que é mais valorizado, o que é mais competente. E quando a gente subverte essa dinâmica de poder, a gente também traz esse olhar, né? Bell Hooks com olhares negros, assim, a potência desses olhares estarem presentes nas mesas de decisão, nos espaços que a gente vem lutando para serem mais abertos, para que quem vem depois não precise passar pelas fissuras, porque a fissura machuca, né? Passar pela fissura, mas possa entrar pelas portas da frente mesmo, né? Ampliar esses espaços. Se a gente puder pensar, assim, nesses lugares, né? Principalmente vocês, que são executivos e tudo mais. O que é ser nós, né? É nós, é verdade. O que é ser uma mulher negra ocupando esse espaço? O que é ser um homem negro ocupando esse espaço, assim... de poder da caneta, né? Para vocês hoje, o que tem significado isso, assim? Bom, primeiro, só tentando conectar os pontos, tudo que a gente falou nessa primeira parte é justamente para exercer esse potencial que nós temos. Então, esse processo de se reconhecer, de conhecer essa história, de desconstruir, é para que esse exercício, né, do lado negro da força, vamos fazer a brincadeira com Star Wars, né? Se desenvolver ali enquanto um Jedi e conseguir usar a força, se traduz nesse ser um executivo, ser o que você quiser, não só um executivo, é você conseguir exercer dignamente uma profissão, trabalhar, estudar, mas essa potência exige esse autoconhecimento, essa reflexão, como o uso do cérebro. Imagina se a gente usasse 70%, 80% do potencial do nosso cérebro. Então, quando a gente conecta com essa realidade, conecta-se conosco mesmo, esse exercício, ele fica mais fácil. E aí a gente ganha energia, ganha força para, no nosso caso, nós três, trabalharmos enquanto executivos. E o que significa isso? Bom, quando alguém me pergunta sobre diversidade no ambiente corporativo, a primeira linguagem de um empreendedor, a coisa que o empresário quer ouvir, a empresária quer ouvir, é sobre o resultado financeiro. Não adianta a gente falar de negócio, ainda que seja um negócio social, sem resultado financeiro. E aí a diversidade, ela traz isso. Ela traz melhores serviços, melhores produtos, uma cultura empresarial mais forte. É como na biologia. Se você reproduz seres com a mesma carga genética, o que esses genes carregam ali de doenças, de fraquezas, vão se potencializar e vão reproduzir em seres muito mais fracos geneticamente. Quando a gente traz a diversidade, e aí não estou falando só em relação a pessoas negras, mas a comunidade LGBTQIA+, você traz novos produtos, novos serviços, novas possibilidades. Então, aquela linha ali de produtos, pensar na moda, né? Um tênis, uma roupa, todo mundo sempre pensou igual, de repente tem alguém com outro perfil e fala, não, mas e se a gente colocasse uma corzinha ali, fizesse assim, fizesse assado? Isso vira novo produto. Então, é importante compreender isso. O nosso papel também de mostrar isso, mostrar esses resultados, de falar, olha, quando você investe
Infelizmente, hoje é um investimento. Infelizmente, a gente tem que entender isso, né? As empresas investirem em diversidade. Né? Tem empresas que não querem apostar, algumas querem, mas pensando simplesmente no resultado financeiro. Então, para abrir essa fissura, vamos trabalhar essa ideia. Olha, quando você investe, quando você possibilita, dá oportunidade, olha o resultado que você tem. Felizmente, algumas novas empresas, né, empresas jovens, felizmente já nascem com isso no DNA, na cultura. É o nosso caso lá na Monetize, é o caso de vocês na Team Hub. Só que a regra, infelizmente, ainda não é essa. Então, é muita luta, enfrentar muita resistência, principalmente quando você vai para algumas reuniões, alguns ambientes que, opa, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? Não, prazer, sou fulano. Aí os tapetes, né? O tapete vermelho se abre. Mas antes, na recepção, às vezes, né? No elevador, na portaria, vai aonde? Quem é você? Documento. Não, oi, tudo bom? Vou numa reunião assim assado. Mas acho que é isso, é trazer esse resultado diferente. É trazer uma cultura empresarial mais forte. A gente tem essa possibilidade. Sim. Para mim é uma afronta. Também. É uma profanação. Pessoas negras em posição de poder, com canetas. É uma afronta. Sim. Então, a nossa existência é uma afronta. Muitas vezes nos apontam como o exemplo da superação, né? Vamos falar disso. Ficam colocando a gente nesses lugares, mas, na verdade, nós somos uma afronta. Nosso corpo, nosso cabelo, nosso jeito, nosso olhar, nossas ideias. Isso é uma afronta para... Nossas tatuagens. As tatuagens, toda essa expressão. Porque é isso, né? Uma vez que a gente se conecta com a nossa história, a nossa potência, isso é expresso em tudo. Na nossa linguagem, né? Fisicamente, numa estética. E numa estética que incomoda, que ela muitas vezes vai ser inquieta, que as pessoas vão querer pegar no nosso cabelo, né? Vão querer questionar, assim, né? Vão cheirar o nosso cabelo. Já aconteceu comigo. Uma pessoa... Sério? Uma pessoa inteligentíssima, enfim, eu conheço há muito tempo. A gente não se vê por causa da pandemia. Desculpa te cortar a graça, mas é porque essa dói. A pessoa não me via, e na pandemia eu deixei meu cabelo crescer. Eu não tava com trança, tava com black power mesmo, pro alto. A pessoa me abraçou. Não, pera. Botou as duas mãos assim, e pra gente encostar na nossa cabeça é algo assim que, por favor, não encostem nas nossas cabeças. Aliás, quem está ouvindo esse podcast, não sai por aí pegando no cabelo das pessoas, gente. Exatamente. Ele abaixou assim, a minha cabeça. Fez assim, né? E eu meio que sem reação. A hora que a gente não reage muito. Nossa, é macio e cheiroso. Aí qual que era a sua expectativa? Qual que era a sua expectativa? Eu adorei até você que não para de fumar o tempo todo, pô. Eu falei isso com ele brincando, mas assim, desculpa te cortar, mas acontece, tá, gente? Não, acontece. Mês passado eu tava em São Paulo numa fila esperando para sair de um shopping, esperando um táxi ou qualquer coisa que me tirasse daquele lugar. E veio uma mulher mesmo, uma mulher loura, alta, do meu lado. Ela pegou no meu cabelo e falou assim, nossa, é tão bonito esses cachinhos. Olhei para ela assim, a gente assusta, né? Tem hora, né? A gente isso sem falar do movimento Matrix que a gente faz, assim, né? De ir tentando o tempo todo sair dessas mãos que vão surgindo, que se sentem muito à vontade para tocar no nosso cabelo, no nosso corpo. E não é carinho. Isso não é manifestação espontânea de carinho. Não é elogio. Não é elogio. Não faça isso com coleguinhas. E, aliás, a gente investe tanto, gente. E aí, contando para vocês, né? É caro comprar os cremes, os produtos, manter tudo. Aí essas mãos, né, vêm sujas e tal. Isso é complicado. Então, não faça isso com coleguinha. Né? Não sai por aí tocando corpo de ninguém, cabelo de ninguém. Né? Isso não é um lugar bonito, não é uma coisa bonita de se fazer. Não é uma coisa bonita. Então, acho que a gente sai, né? A gente chega nesses espaços, que normalmente são espaços, esses espaços de poder são espaços muito homogêneos. Eles têm códigos muito... É um código padrão, né? Sim. São espaços que eles são brancos, esses são espaços que eles são masculinos, e aí a gente subverte os códigos, né? E outros modelos, né? E uma masculinidade que não é a masculinidade que cabe também em todos os corpos masculinos ali, né? Você tem também uma masculinidade branca, né? Hétero, com todas essas coisas. E aí, quando a gente chega quebrando essa homogeneidade,
Isso causa estranheza. Eu acho que essa estranheza, ela provoca também todo esse impulso criativo, né, do questionamento, né, de outras possibilidades, porque tem um conceito que eu acho importante, assim, a questão... Eu gosto muito das palavras, né? Tati Sim. sabe minha paixão por saber a origem das palavras, saber muito bem isso. Meu pai, né, não teve o direito de estudar, mas ele Sim. sempre... tinha lá um dicionário que cada vez que ele ouvia uma palavra diferente, ele ia lá para poder saber, depois para gastar, né? Porque também é isso, para gastar no meio de uma conversa. E idiota, né? Uma palavra que vem do idiotês e que significa que alguém que não enxerga nada além de si mesmo e que julga tudo a partir da sua pequenez. Espaços homogêneos são espaços que aumentam a chance da gente ser idiota na vida, porque a gente perde a noção do mundo. A gente perde outras possibilidades, a gente cria uma ilusão que a realidade é até onde aquele grupo muito igual alcança. Isso é muito reducionista da vida, das possibilidades. Então, Oswaldo foi falando assim, olha, imagina, você tá lá, né? Tem um padrão de tênis sempre, e você fala, gente, tem outras possibilidades. E aí a gente vai entrar em lugares, né? Maquiagem. Sim. Eu sei que tem um movimento de algumas mulheres brancas falando agora, não usa maquiagem. Eu falei, gente, agora na minha vez, eu sempre tive que misturar várias bases para poder ir. Agora que algumas marcas estão se dando conta de que o Brasil é o maior Pantone do mundo, então a gente tem o maior número de tipos, de cores, de peles e de texturas de cabelo. E aí algumas marcas estão se dando conta disso, que é uma população gigantesca, Sim. com poder de consumo, né, com possibilidade ali de gerar lucro para a organização. Então, agora que tem uma base. A gente passou tanto tempo chamando Sim. rosa claro de cor de pele. Sim, como meu se Deus essa do céu, que horror isso, né? Como se isso... Então, eu estava conversando, né, sobre prática de esporte, estava começando a natação agora. Gente, touca de natação, né? Imaginando as pessoas têm esses cabelos, porque vocês não estão conseguindo ver a gente, mas aqui só tá uma cabeleira nessa sala, assim, de todo mundo. Lola tá aqui também, tem, né? Lola. E aí a gente também nada, né? A gente também pratica as coisas, e aí precisou uma marca de empreendedores pretos, né, que olham e que sabem que existem formatos diferentes de cabelo, de cabeça, e aí criam essas outras possibilidades. Então, a gente está falando, sempre que me pergunta, né, por que a gente deve investir em diversidade, equidade e inclusão, tem um primeiro lugar, e esse lugar é muito caro para mim, que é a coisa certa mesmo. Uhum. Né? Se somos diversos, se somos plurais como sociedade, e o papel, função de uma organização, de uma empresa, é criar produtos e serviços para atender essa população que é diversa e que é plural, o lucro é consequência de um trabalho bem feito nessa conexão entre sociedade, organização, as necessidades, aquilo que a gente precisa construir. Então, esse é um primeiro ponto de partida. E, além disso, a gente tem a ideia do impacto, mas, principalmente, investir em diversidade, equidade e inclusão é sobre futuros. E aí, por que futuros? Porque empresa precisa de profissionais talentosos. Mais de 70% dessa nova geração que já está no mercado de trabalho afirma que preferem e vão optar por organizações, empresas que, na prática, estão ampliando os espaços e atuando com coerência em diversidade, equidade e inclusão, e não fazendo só diversity washing, né? Sim. Só para sair numa campanha, ganhar um prêmio e tudo mais. Então, ter profissionais trabalhando ainda é uma coisa importante. Então, a gente precisa olhar para isso. Ter consumidores, né, pessoas que estão ali consumindo os nossos produtos e serviços é importante, fundamental para tudo, para a lucratividade, para a expansão de mercados. 71% da população brasileira concorda que marcas que têm comprometimento, né, com justiça social, com a diversidade, são marcas muito mais interessantes e que as pessoas querem se associar cada vez mais aos produtos que são criados por essas marcas. Reputação, que é um lugar que é muito caro para as organizações, é um ativo fundamental, é importante. Então, hoje a gente já viu o quanto que organizações que não avançam,
né, não só na discussão, mas em práticas concretas e efetivas, o risco que isso é para uma reputação. Sim. Uma pessoa executiva vai num programa e fala alguma coisa ali, isso tem um impacto que depois essa organização tem que gastar milhões de investimento em ações de reparação, né? Então, juntando isso tudo, reputação, impacto direto nos negócios, atratividade, eu não gosto da palavra retenção, que parece que a gente tem que pedir nas pessoas ali sair, mas esse lugar de atrair talentos, mas permitir que essas pessoas continuem sonhando as suas carreiras dentro desses espaços, a gente precisa avançar. Né, e avançar para ontem, né? Para ontem, nessas questões, e parar de achar que isso é modinha, que isso é um tema à parte, que é para quando sobrar dinheiro e agenda. E isso precisa se tornar a principal agenda estratégica para uma organização que aspira a continuar existindo e sendo relevante. Sim. Eu fui te ouvindo e mentalmente organizando os pontos, né? Nem sei por onde eu começo. Separei 5 pontos. Eu nem sei mais por onde eu começo. Vamos começar pelo fim, pelo que você trouxe agora no final do empreender, principalmente. O capitalismo, ele tem uma lógica que a gente precisa compreender. E os grandes, porque o capitalismo que Marx imaginou não é o que existe hoje. Marx nunca imaginou opções binárias, o jogo de bolsa que a gente tem hoje. Ele falava do capitalismo dentro da primeira fase da Revolução Industrial, ponto. Então, óbvio, a gente pode usá-lo ali como referência para desenvolver outras teses, para criticar o capitalismo, mas o capitalismo hoje é outra coisa. Qual que é a grande façanha para mim que o capitalismo entende? Quando você fala de pessoas negras, público LGBTQIA+, cara, você está falando de produto, você está falando de mercado consumidor. Eu olho para esse público enquanto consumidores, ponto. Não me interessa. Usando bom português, é gordo, é isso, é aquilo, não me interessa. Você é um consumidor. É preto, não me interessa. É um consumidor. E aí eu começo a fazer o quê? Uma revista especializada para esse público, uma linha de roupas, produtos, acessórios. Claro que tem ainda empresas que não vão fazer isso, que não vão entrar nesse jogo. A questão dos cosméticos, por exemplo. É uma oportunidade de negócio incrível, mas tem empresa grande que não vai querer. Eu não quero mexer com isso. Isso para mim não interessa. E aí a oportunidade para empreendedores. A oportunidade, como você trouxe o exemplo, da touca. Minha filha tem cachinhos. Se ela fizer natação, ela tem que colocar uma touca que sirva no cabelo dela. Se eu for acompanhá-la, eu preciso colocar uma touca para acompanhar a aula dela. Não é qualquer touca que vai servir. Então, olha como que surge aí a oportunidade. E os grandes entendem muito bem isso. Se a gente vê linhas de roupa, revistas, eles se especializam em criar produtos. E sem identificação nenhuma. É só criar o produto. E aí é o que você trouxe de... eu vou fazer um filtro solar, isso aqui é pra pele negra. Toma, usa. Aí você passa no rosto, fica todo manchado. Fala assim, caraca, como assim? O que tá acontecendo? Cinza ou branca. E falam que é pra pele negra. Não é. Por quê? Porque não foi... O marketing é direcionado para falar isso, mas o produto na sua essência não é. E aí para mim surge a oportunidade de empreender pensando nesses públicos. Então qual é o público que eu consigo me comunicar? É com esse público aqui, ok. Então vou pensar em produtos voltados para esse público. O comentário sobre seu pai. Minha mãe também não teve a oportunidade de estudar, mas sempre tinha um livro ali do lado. Sempre ela lia, até hoje, ela sempre lê alguma coisa. Então ela está sempre conectada com alguma coisa, mesmo tendo estudado pouco, até a 4ª série. Ela não teve esse direito, né, de estudar. Desde muito jovem, é o trabalho, é ajudar a minha avó. Então, como que as histórias são bem, bem parecidas. E você falou subverter. Na hora que eu pensei a palavra subverter, que eu ia fazer uma brincadeira, ia propor uma brincadeira, né, de subverter aqui a ordem das coisas. E aí, antes de propor uma pergunta para vocês, quando você traz essa questão do homem branco hétero, da masculinidade dele no ambiente executivo, no meu caso, como que eu enxergo essa questão da masculinidade? As pessoas esperam de mim uma agressividade. Então, olham pro meu corpo, pro meu biotipo e... mas... já teve reunião, enfim, de baterem na mesa, de a reunião ir por um caminho, e eu mantendo a tranquilidade, mantendo a calma, até porque eu treino. Faço judô desde criança, faço judô, treino jiu-jitsu. Então, o judô me ensinou muito em relação a ter esse controle. Então, a ideia de que eu consigo me defender, e principalmente sair correndo, a melhor defesa para mim sempre é essa, saia correndo.
me dá uma tranquilidade que as pessoas não esperam. Então, as pessoas esperam uma agressividade. Eu achei... Quantas vezes eu já ouvi, nossa, eu achei que você ia gritar, eu achei que você ia meter a mão na cara dele. Eu já falei uma vez, inclusive, falei, cara, a minha vontade é te dar um soco nesse momento. Eu não vou... Falar isso me aliviou. Eu não vou fazer isso. Mas como que é essa disputa? Principalmente, o homem tem muito disso, né? De quem é o alfa? Quem é que manda? E aí, pra mim, isso já não faz muito sentido. Então, E aí, eu queria trazer esse contexto falando sobre a minha experiência enquanto homem, de ter essa questão da masculinidade nesse ambiente e subverter a ordem e propor para vocês uma pergunta, né? Como que vocês enxergam que, enquanto mulheres negras e executivas, a cobrança por resultado, no caso de vocês, ela é muito, muito maior? Que vocês têm que... Se vocês não trouxerem um resultado, e principalmente um resultado de curto prazo, vocês não ficam, essa cadeira não é de vocês? Como vocês enxergam isso? Nossa, ainda mais eu na área de tecnologia, que é um universo completamente masculino, branco, hétero e tudo mais. O tempo todo eu tô sendo testada, avaliada. É uma sensação péssima, assim, porque você chega em algum momento até a questionar, gente, será que é isso mesmo? Será que vale a pena insistir no processo? Porque eu tenho que provar 3, 4, 5 vezes mais do que qualquer outro. Né? Você vai buscar um investimento. São pouquíssimas oportunidades de investimentos para empresas de mulheres. E principalmente mulheres negras. Homens fazem uma apresentação no slide, um slide bacana, e conseguem investimento de milhões. Não tem nada pronto. Eu tenho que provar que eu tenho um produto pronto em tal estágio, de tal forma. Então, assim, é um exercício muito grande. No ano passado, em 2021, foi um ano muito difícil para mim nesse sentido, que eu questionei mesmo, será que esse lugar é para mim? E foi super bacana, porque eu tive uma rede de apoio imensa, Grazi estava fazendo parte dessa rede, em algum momento você também fez, né? Então, por isso eu amo muito e admiro, que me deu força para continuar. Porque senão a vontade era assim, ó, larga tudo, fecha as portas, vai embora, vai fazer outra coisa, porque não vale a pena. Então, para mim, tem sido até hoje um grande desafio. Hoje me encontro um pouco mais fortalecida no processo. Em alguns momentos, quando a coisa vem assim, que pega, é na conversa, no apoio, muita terapia, mentoria, rede de apoio, para dar conta. Mas é um grande desafio até hoje. Eu tenho que provar 3, 4, 5 vezes mais do que outros. Eu vou pegar a sua história, Tati, porque a minha pesquisa no mestrado foi com mulheres negras na área de tecnologia. E aí, vou falar delas, falando delas, eu falo de mim ao mesmo tempo, né? Cada um tem sua história, subjetiva é única, mas tem esses encontros. O que mais apareceram nas entrevistas eu não posso errar. Eu não tenho direito de errar. Eu tenho que o tempo inteiro performar acima da média, porque se eu vacilar, desmorona tudo. Essa é uma das frases de uma das mulheres que eu entrevistei. E era muito recorrente, todas elas, esse lugar. De falar que chegava em reunião, precisava investir um tempo inicial gigante, mostrando as credenciais, mostrando o cargo, falando sobre titulação, para terem credibilidade naquilo que estavam falando. Sim. Precisavam fazer isso. Né? Precisavam cuidar, assim, estar impecável. Teve uma que no início da carreira teve que juntar a família para poder comprar roupas diferentes das dela, porque se ela fosse, né, ela foi barrada na entrada de um cliente que ela atendia, que era um banco, e passou lá um tempão, perdeu a reunião, mesmo com o nome dela, com todas as informações, com os dados dela na portaria, não deixaram ela entrar. E a partir daquele momento, ela teve que juntar um monte de gente para poder comprar as roupas, né? Gastou um dinheirão, muito mais do que o salário que ela tinha. Foi fazer o processo de trocar a textura do cabelo, para se enquadrar, para ter o mínimo, né? É o que a Tati falou. Você se esforça 4, 5 vezes mais para ser reconhecida pela metade. E isso me pegou num ponto, porque essa ideia de você não ter direito a erro é também destituição da humanidade. O que faz um ser humano ser gente, né? Não ser uma besta ou ser Deus?
exatamente esse lugar da possibilidade, dessa falhabilidade que é inerente, né, ao ser humano. E como que se aprende mais também? A gente vai lembrar dos grandes aprendizados da vida, muitas vezes estão conectados com um erro que você cometeu, ou alguma coisa que aconteceu ali, e isso é tirado de mulheres negras dentro desses espaços. Assim, você não pode errar. E um erro seu coloca em xeque não só a sua existência naquele espaço, mas coloca em xeque muitas vezes um grupo como um todo. Um grupo. Porque quando uma mulher negra erra, não é sobre ela ali naquele espaço. É visto como aí, tá vendo? A gente começou com esses programas afirmativos aí, contratando, né, mais mulheres, mais pessoas negras. Olha aí o que tá. Por isso que até essa conversa sobre a associação direta entre o aumento da diversidade e o impacto direto na lucratividade, eu tenho algumas questões. Porque, imagina, você para estar numa posição, você tem que estar hiperqualificada, você tem que estar muito acima, né, de todos os requisitos. Se tem lá 100 requisitos, você precisa ter 120 para conseguir entrar, então já é pesado. Você vive constantemente com a ausência do direito ao erro, que é o direito da sua própria humanidade. Então, você está em estado de alerta permanente. Você chega e, no mês seguinte, você já tem que aumentar 35% a lucratividade, porque contrataram a pessoa negra e, segundo as pesquisas lá, esse é o aumento direto. Poxa, pesadíssimo. Sim. Pesadíssimo, assim, nesse processo todo. Então, o outro ponto que apareceu na pesquisa é a importância, né, de não só estar nesses lugares e não ser a única, uma das poucas, é existir um grupo muito maior para que exista ali um aquilombamento dessas questões, para que exista um espaço de acolhimento, para que de fato possa existir a inclusão. Então, não adianta você trazer as pessoas se o código ainda é um código que não atende a esse novo contexto. Então, as pessoas contratam, aumentamos a contratação, a gente viu nos 2 últimos anos, 85% das organizações, segundo a Korn Ferry, investiram em ações para ampliar a diversidade, equidade e inclusão. Menos de 14% dizem que foram ações efetivas, porque só trouxeram as pessoas. Uhum. E aí os códigos ainda estavam todos para quê? Um código branco, um código masculino. E aí quem está lá dentro precisa lidar com os impactos desses códigos. Que é isso? O que é competência? O que é atribuição de competência nesse lugar? Está com base em qual código? Consegue reconhecer as histórias e a competência que está permeada nessas histórias? Sou filha de empregada doméstica, né? E comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Quando eu comecei no mercado corporativo, em uma multinacional, eu conto essa história sempre porque isso fala, né, da gente trocar os códigos das organizações. Eu me sentia a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, porque eu não tinha estudado na mesma escola de elite que meus colegas, não tinha viajado para os mesmos lugares nas mesmas épocas, né? Não tinha nem tomado os Danoninho direto, ou Cuts que estavam lá. Eu olhava para aquelas bochechinhas e falava, essa galera se alimentou super bem, né? A gente passou processos de ausência sim, de alimento mesmo, assim, sim. Fome. Só que chegar lá e rapidamente eu resolvi vários problemas que estavam ali no setor. Eu fiz amizade com o pessoal de TI, com o pessoal de RH, resolvi, encontrei caminhos e recebi até uma premiação de proatividade ali. Eu não estava entendendo, né? Como filha da dona Fatinha, tinha muita curiosidade. É um prêmio de consolação? Porque antes eu estava recebendo feedback de que eu precisava melhorar meu network. Só que quem vem da perifa sabe que um ticket de alimentação numa multinacional, você não fica para almoçar com seus colegas fazendo network. Você entrega isso para as donas Fatinhas da vida. Isso vai virar a compra do mês todo em casa. Então, eu levava a comida e comia com o pessoal que trabalhava no prédio. Era ótimo. Fiquei sabendo de todas as fofocas que aconteciam. Entendi a dinâmica de poder certinho lá dentro e tudo. Mas não fazia o tal do network, isso vinha. Mas na hora de entender esse prêmio da proatividade, foi o primeiro momento em que eu me conectei com uma valência diferente da minha história. Porque a pessoa que foi me explicar o porquê da indicação foi contando esses desembolar das coisas, né? Essa coisa de não esperar ser servida, ir lá e resolver, de ter interesse pela história do outro, porque está todo mundo junto no mesmo corre, então a gente vai precisar desembolar. Eu falei, gente, vocês chamam de proatividade o que eu chamo de severação.
E eu sou trabalhada nessa viração desde cedo, porque a minha história exige essa viração. Então, essa ideia de colaboração não aprende no mundo corporativo, aprendi na rede de apoio de pessoas que colaboram para sobreviver, inclusive. Então, o quanto que os espaços estão preparados para reconhecer e para fazer avaliação de performance, para acompanhamento de jornada de mulheres negras em espaços como o espaço da tecnologia, a partir de outros códigos, de outras referências. Enquanto essas referências não trocam, são espaços de adoecimento. Né? Então, a gente viu as últimas pesquisas mostrando que um número maior de saída de profissionais são de mulheres em posição de liderança e de pessoas negras. Né? Então, o quanto que a gente quer trazer, mas quer encaixar as pessoas dentro de espaços que são violentos, né? Que tiram esse direito de errar, o direito de se relacionar a partir das suas identidades, o direito à própria expressão das identidades dentro desses espaços. Então, tem sempre alguém... Se você é uma mulher negra em posição de liderança e é mais assertiva, o que pro homem é visto, olha, isso é pulso firme, né? Tá pronto, é uma liderança nata. Para a gente é visto como agressividade. Sim. É visto como você recebe feedback de inteligência emocional. Você já viu um homem receber feedback de precisa trabalhar a inteligência emocional, né? Precisa ser muito agressiva. E às vezes você está dizendo ali só o que precisa ser dito, o que precisa ser colocado. Então, é esperado de você que você performe uma doçura, né? É esperado que você performe um lugar de subserviência. Então, mulheres negras em posição de liderança, quantas vezes recebem uma série de demanda de funcionários, de pessoas que estão ali em volta, como se elas tivessem a responsabilidade de resolver os problemas para todo mundo. Porque nesse imaginário coletivo, mulheres negras ocupam essa posição de estar a serviço do outro, de estar ali para servir a outra pessoa. É uma pessoa que a voz dentro desse espaço não é esperada. É esperado uma invisibilidade, é esperado essas coisas todas. Você ter que lidar com isso todos os dias é um grande desafio, né? O custo disso, né? Desculpa te cortar, Tati. O custo mental disso, né? Então, você é cobrado pelo resultado. Além disso, a questão de não errar. Então, você tem que trazer o resultado, um resultado de curto prazo, basicamente imediato, sem chance de errar, sem margem para erro. E quando você erra? E aí vem... Aí que as agressões, elas ficam ainda mais dolorosas. Porque é nessa hora que você ouve, mas também contratou esse macaco, contratou essa macaca. Mas também, olha lá, é macumbeiro, é viado, é gordo, é isso, é aquilo. Então, olha como que a lógica que você está trazendo, como que ela é tão... perversa mesmo. Perversa. É porque é nessa hora que a ofensa aparece. Na hora que tá tudo bem, tapa nas costas, tamo junto, beleza. Na hora que o negócio, opa, mas também, olha lá, filho da doméstica. E aí? Então, assim, isso dói mentalmente, né? A saúde mental é um ponto, assim, que hoje eu vejo relatos, ouço relatos, eu fico, cara, é complicado, assim, é um ponto que, como a Tati trouxe, terapia, mentoria, essa rede que você também trouxe disso para a nossa proteção, porque é algo que dói muito. É igual a Grazi falando sobre a questão do erro, né? Eu, como empreendedora, tem vários empreendedores, homens, sobem no palco e falam assim, cara, eu quebrei 5 vezes antes de dar certo. Vai eu falar que eu quebrei uma. Não tenho o direito disso, né? De acontecer algo nesse sentido comigo. Os outros são aplaudidos, as pessoas pagam caro para ouvir as histórias de superação desses empreendedores. Quem começou do zero com o investimento do amigo do pai. Exatamente. E aí, para mim, é o seguinte, se der tudo errado, você sabe que a culpa é sua, né? Que foi uma ligação que eu recebi em 2021. Então, assim, é uma loucura isso, né? Essa questão de lidar com o erro. E é um lugar de muita dor, gente. É um lugar de muito sofrimento. Eu falo desse lugar como empreendedora. Mas eu tenho certeza que nós temos várias pessoas ouvindo a gente que são líderes, né? Que são pessoas que estão ocupando cargos de autoridade e que muitas vezes, por serem mulheres negras e mães, principalmente, algumas eu tenho visto, assim, abrindo mão desse lugar por conta da saúde mental. Não dou conta mais, não preciso disso na minha vida.
por conta dessas agressões que a gente encontra no ambiente corporativo. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas nós já passamos do horário, já estouramos. E a gente precisa ir para um fechamento. Não acredito. Ô, Lola, não dá. Nós estamos precisando muito rápido. Passou muito, muito rápido. Se vocês pudessem deixar uma mensagem, assim, básica para as pessoas que estão ouvindo a gente, que ocupam esses lugares de autoridade, como lideranças, se vocês pudessem deixar aí algo para elas, o que seria? Eu não quero ser exceção. É o que a Grazi também trouxe, né? Infelizmente, ainda somos exceção. E aí, o discurso é... Tá vendo? Se a Tati conseguiu, se a Grazi conseguiu, o Oswaldo conseguiu, você também consegue. E a gente sabe que não é bem por aí. Então, busco, né? E aí espero que quem esteja nos ouvindo se sinta motivado, inspirado a seguir esse caminho que nós estamos trilhando, para que a gente consiga nos ver, né? Ter essa representatividade nas organizações, nos eventos, na academia. A academia que era para ser um espaço de conhecimento, de diversidade, de diálogo. A gente vê a academia, infelizmente ainda, muitas instituições como locais fechados, né? De olhar, eu olho para um lado, olho para o outro, opa, só tem eu de negro aqui, como assim? E eu não quero ser essa exceção. Então, a mensagem que eu mando é difícil, é árduo? Sim, mas é possível. É possível. E, de novo, não deixe que a gente seja exceção, né? A gente, na minha carreira, agora, hoje, que eu vejo essas lideranças, que antes a gente... Quem era, quando jovem, quando na academia, esperava vocês, estava nesse local? Eram pouquíssimas pessoas, era um nome ou outro. E aí, no meu caso, no direito, por exemplo, era o Joaquim Barbosa. Todo mundo falava dele, era só ele. Eu falei, cara, como assim? A discussão atual, né? Pro Supremo Tribunal Federal, abrem-se 2 cadeiras. É hora de uma mulher negra no STF. Então, a discussão atual é essa. Então, que não sejamos exceção. Acho que é isso. Eu quero mandar uma mensagem para você que está aí, nesse corre, nessa luta. Talvez não tenha chegado na posição que você queria, almejava, ou que inclusive você merece há bastante tempo, por estar batalhando por toda a competência. E quem já chegou, que está todos os dias pensando em desistir, mas às vezes até desistir pode ser um privilégio, assim, porque tem gente que não pode desistir, né? Tem gente que não pode largar a toalha e falar, não vou. Para todos vocês, nesse contexto, queria dar um abraço, não dá. Mas que você possa se ver como potência, mesmo que todo o resto te aponte ao contrário. Que você acredite na sua história, acredite no seu corre. Faça ele muito bem feito, porque a gente sabe fazer coisas muito bem feitas. Se valorize. Audre Lorde fala que se eu não me definir, eu vou ser massacrada pela ilusão das outras pessoas, né, sobre o que eu preciso ser. Então, defina-se. Acredite na sua história, nesse lugar, se defina e junta, Guimarães Rosa falava que é junto dos bons que a gente fica melhor, grude, cole, né, em outras pessoas, na sua torcida, joga para a sua torcida, porque o tempo inteiro vai ter gente apontando. Você deveria ter feito de um jeito diferente, que você deveria ser diferente, que você não é boa o suficiente. Isso já está no mundo, já tá aí, mas tem uma galera, encontre essa galera, que vai estar na sua primeira fila, batendo palma na hora que você conseguir. Joga para essa turma. Fique com essa turma que te impulsiona, essa turma que vai te dar a real na hora que você precisar né, de receber essa real, mas que está ali te celebrando, né, que está ali também como um colo muitas vezes. Esse final de semana o grupo, tem um grupo Herdeiras da Oprah, né, que eu faço parte lá. E esse foi o assunto do cansaço, né, da exaustão de mulheres negras que estão por aí, né, exaustas, assim. E como foi importante poder ouvir as histórias, poder se reconhecer nessas histórias. E a gente não resolveu nada no final das contas, mas já deu um quentinho no coração. Então, isso ajuda a gente a respirar fundo, voltar para o ringue no dia seguinte. E para você, que não tem que lidar com essas questões,
porque, de alguma forma, mesmo você tendo se esforçado, o mundo está organizado para te celebrar o tempo inteiro, para abrir o espaço para você, para te promover pelo seu potencial e não pelo que você já fez, que te dá o direito de errar. E você ocupa algum espaço, que você tenha consciência desse espaço, que use a sua caneta, que use a sua responsabilidade para abrir espaços. Aliás, se você não atrapalhar, já começa ajudando, né? Então, não atrapalhe as pessoas, né? Não embarrere a vida das pessoas, não diminua a potência das pessoas. E, melhor ainda, levante, né? Ocupe uma posição de responsabilidade e use o espaço que você tem, o privilégio que você tem, para poder mudar a realidade. Eu queria fechar assim com uma frase que é muito importante, que é para que a gente possa... para as pessoas saírem dessa frase, nós somos todo mundo humano, todo mundo igual, não sei o quê, essas coisas que não ajudam. Mas que a gente possa lutar mesmo por um mundo em que possamos ser, né, socialmente iguais, humanamente diferentes, mas totalmente livres. Né? Isso é a Rosa Luxemburgo. Queria fechar com isso e que só vai funcionar se for um compromisso coletivo de todas as pessoas que são atravessadas ou não pelas coisas que a gente conversou aqui. E aí eu quero deixar assim, um agradecimento enorme por esse espaço. Né? Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast que tem 3 pretos aqui na mesa, mas tem um ali junto ali também. E isso é muito bom, assim, é bom ver isso acontecendo. A mudança está acontecendo, tem outras narrativas de mundo sendo criadas, construídas. Então, celebrar todo mundo que pavimentou o caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse trocar essas ideias aqui e torcer muito para que quem venha depois, como o Oswaldo disse, possa ver muito disso. Não seja uma exceção, possa haver várias referências e possam ter o direito de sonhar. Sonhar, serem o que quiserem, estarem onde quiserem também. Acho que é um pouco disso para a gente começar essa semana. Muito bom, pessoal. Então, fechamos. Mas eu vou fazer uma pergunta bem rapidinho, uma frase. O que seria Mentes Inquietas para vocês? Já que é a temporada do podcast da Team Hub, o que seria Mentes Inquietas? Uma frase curtinha. Que buscam o seu potencial, que querem mais, que sabem que podem mais, sabem que a gente pode viver uma sociedade melhor. Eu acho que essas mentes inquietas buscam isso, elas não estão conformadas, elas não estão satisfeitas com o que tem aí, eu quero mais do mundo. Boa. Aí lá eu já tô aqui pensando um monte de coisa, como que põe isso numa frase? Pode escolher uma. A mente inquieta é mente de gente inteligente, assim, que se questiona, que sai do lugar perigoso das certezas. Esse é um lugar muito perigoso, então é gente esperta. Muito bom. Pessoal, eu só agradeço, eu estou muito feliz mesmo de ter tido vocês aqui comigo, nesse bate-papo, nessa conversa. Foi ótimo, obrigada. Até a próxima. Valeu!